Olá, galerinha que está ligada no canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. Eu sou a professora Suelane Caroline e hoje eu vou dar uma aula, sobre lutas. A gente vai bater um papo sério sobre lutas, certo? Lutas no mundo. Nós vamos ver 3 lutas super interessantes, com alguns aspectos diferentes, que a gente vai dar uma observada. Vamos começar falando sobre a esgrima, tá? O que é a esgrima? Onde surgiu? Quando a gente assiste os filmes medievais, os filmes de gladiadores, a gente sempre vê, alguns personagens manuseando a espada, Então, a esgrima ela surgiu, assim como as outras lutas, como uma modalidade, como um instrumento de defesa, pessoal, de defesa de uma comunidade, de um grupo. E aí, com a evolução da cultura, ela também teve suas evoluções, Quando ela surgiu lá na Grécia, no Egito, quando veio a ascensão do Império Romano, que eles manuseavam melhor o ferro, E aí a utilização da espada. A esgrima, ela perdeu um pouquinho de força com a ascensão, e a criação da arma de fogo. Então, ela passou a ser unicamente um esporte. As primeiras escolas de esgrima, elas surgiram na França, certo? E aí, como todo esporte, ela precisou ganhar características, bem definidas, categorias, e regras, certo? O florete, a espada e o sabre são 3 modalidades da esgrima, tá? O florete é o mais popular deles, provavelmente por ser o mais leve de todos. Tá? O tronco é a única parte do corpo, onde o atleta pode ser atingido para a somatória de pontos. A espada é o ponto válido de contato em qualquer parte do corpo. E o sabre, o atleta só pode ser atingido no tronco. A outra luta que a gente vai ver, vai observar alguns aspectos bem específicos, é o taekwondo. Por quê? Ele é uma luta oriental. O taekwondo, ele também foi criado para a defesa pessoal, de um povo. Conta a história do taekwondo que existiam 3 reinos. O menor desses reinos era o mais vulnerável. Então, o imperador decidiu criar uma luta para auxiliar na defesa desse reino. O taekwondo ele foi tão valorizado e tão difundido que, no futuro, ele acabou unificando e trazendo paz para esses reinos. O taekwondo teve uma decadênciazinha, ele teve uma queda quando o Japão acabou invadindo e dominando a Coreia. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão perdeu força. Então, assim, existe uma fase do taekwondo que, semelhante à nossa capoeira, ele foi passado de pai para filho e também chegou a ser proibido dentro do território. O taekwondo conseguiu superar esses desafios, assim como a nossa capoeira, que é super difundida hoje no nosso país, e acabou evoluindo também para esporte e tendo regras unificadas. A arte marcial foi trazida para o Brasil nos anos 70, se tornou um esporte olímpico em 1988, tem uma categoria dividida por pesos. A duração da luta tem 3 rounds, pode ser vencida por nocaute, pontos ou desclassificação do adversário. E na luta são válidos golpes de braço, de pernas e não é permitido agarrar o adversário. O taekwondo, o que quer dizer taekwondo? Quer dizer caminho dos pés e das mãos. Como toda luta oriental, o taekwondo, aliás, como todas as lutas, o taekwondo tem os seus princípios, que são cortesia, perseverança, integridade, autocontrole e espírito indomável. Agora nós vamos falar sobre uma luta que tem sua essência no Brasil. Tem raízes em uma família muito conhecida aqui no Brasil e mundialmente por levar o jiu-jitsu brasileiro para os Estados Unidos. Os Gracie, eles já tinham
já tinham uma estrutura, né, relacionada à luta aqui no Brasil e foram para os Estados Unidos, levaram um desafio que eles já faziam aqui, que era conhecido como o Desafio dos Gracie, né? Com a evolução, a luta precisou deixar de ser mais violenta, né? Então, foram criadas regras, foram criados alguns limites em relação a alguns golpes e a luta se transformou no MMA. Os Gracie, eles tinham muito orgulho do jiu-jitsu e aí acabaram levando uma vestimenta diferente, né? Que é o kimono para o octógono. Com essa elevação do jiu-jitsu lá fora, algumas outras lutas começaram, né, a ter o combate de uma luta contra a outra. Hoje, o MMA, que é a arte mista, um atleta, normalmente, ele tem que saber vários tipos de luta. Os Gracie costumavam dizer que toda luta termina no chão, em referência ao seu esporte tão amado, que é o jiu-jitsu. O MMA, ele teve muitos atletas brasileiros, né? Antes do mais famoso, né? Que trouxe, eu não diria nem o mais famoso. Na verdade, ele popularizou, né? Deixou o esporte mais popular. Foi quando a gente começou a assistir, de fato, né? O MMA na TV, que foi o Anderson Silva, quando foi campeão mundial. Aqui tem algumas regras, né, referente ao MMA, que tornaram o esporte um pouco menos violento e passou a cuidar um pouquinho mais da integridade dos atletas, né? Os lutadores usam luvas fornecidas pela organização, que tem característica aberta, né, de forma que os dedos dos atletas ficam livres para segurar seu oponente. Devem demonstrar combatividade, é obrigatório o uso de conquilho e protetor bucal. Né? É proibido alguns tipos de ataque, como ataques na coluna, atrás da cabeça, alguns tipos de golpe de cotovelo, né? Porque outros são permitidos. Arremessar o atleta para fora do ringue, né? As mulheres que têm, né? Nós que temos cabelos mais longos, é proibido puxar cabelo, mordida, arranhão, segurar o calção, né? E se agarrar à grade do octógono. Temos aqui alguns atletas, né? Eu falei, nós tivemos muitos atletas antes do Anderson Silva. A gente teve o Vitor Belfort, né? Que para alguns é considerado o atleta mais novo a vencer uma categoria do UFC, certo? Só que como não tinha ainda esse formato, o UFC ele não considera, mas para a gente que já viu, que assistiu, né? Temos o Vanderlei Silva, Rodrigo Minotauro e José Aldo. Bom, chegamos ao nosso desafio. Escolha uma das lutas que conhecemos e justifique sua escolha falando o que mais gostou ou te chamou a atenção nela. Ficamos por aqui, até a próxima.